Oi, Armando. Não vi o que estava falando, eu estou falando só do resultado do jogo. Doutor, uma pergunta. Direitos humanos, de modo geral, a questão da pessoa com deficiência e do idoso, como é que o senhor vê nesse momento no Brasil? O Brasil melhorou muito nisso. Isso até cerca de 10 anos não se falava nisso no Brasil. Hoje eu estou mexendo com uma construção de um anexo 2 do Fórum de Tarubá. E eu tenho que ter banheiro, tenho que ter elevador de acesso. A legislação hoje exige, né? A questão das ruas. Nós vamos dizer, por exemplo, a questão da faixa de pedestre. O pedestre na faixa, ele vem passando, todo veículo tem que parar para a preferência dele. Mas isso é uma coisa do direito natural. No trânsito, sempre o maior tem que esperar o menor passar. O ônibus, o caminhão em relação ao automóvel, né? Agora, é óbvio que nós já temos que evoluir muito mais. Mas é uma coisa que eu volto a dizer, questão de céu. Às vezes a pessoa chega no supermercado, vê lá, estacionamento de idoso, estacionamento de deficiente. Ele vai e paga o carro dele ali e sai, e não é para ele. Né? Aí chega um que necessita, então falta consciência, falta educação. Muita educação no povo para isso. Mas eu acho muito bonito, por exemplo, eu como condutor de veículo procuro fazer isso. Quando eu venho na rua, seja na faixa ou não, o pedestre pôs o pé na rua, para mim é um sinal vermelho. Eu acho que a pessoa tem que parar o veículo e dar preferência para o pedestre. Né? E a questão do deficiente no Brasil, que é mais a pergunta aí, eu acho que melhorou muito. Né? Nós temos uma lei da Previdência Social hoje que para o deficiente que não tenha meio de subsistência, ele recebe um salário mínimo, que é o LOAS. Qualquer deficiente hoje, qualquer pessoa que estiver na rua em estado de miserabilidade, pode ser uma deficiência física ou psíquica, mental, ele tem direito a um salário mínimo. E isso vem sendo pago pelo governo. Já foi uma grande vantagem, essa ajuda social que se dá para essas pessoas. Né? E, então, nós temos que respeitar muito as pessoas, a idade das pessoas, a experiência das pessoas. E essa questão do deficiente é crucial dentro da organização, porque eles eram muito discriminados. Se andar nas ruas, nós vamos ver uma cidade de Itajubá que ainda falta um pouco de respeito a isso, ainda falta um pouco de maior disciplina, de maior fiscalização, calçadas irregulares. Eu sei disso porque eu dei carro empurrando um pouquinho, algumas vezes, a cadeira de roda do meu pai na rua, né? Para brincar com meu pai junto e tal. Algumas vezes eu andei aqui no centro da cidade, ele estava com o cuidador, tudo isso. E vi as dificuldades que tem com a cadeira. A pessoa tem que ter na família para sair com uma cadeira de roda durante as calçadas. Você olha, está tudo irregular, a calçada é estreita, de repente eles põem um poste, aí entre o poste e a edificação não passa nada, eles não passam nem a pessoa direita, a pessoa tem que ir para a rua. Né? Então nós temos... O senhor já pensou, doutor, se o motorista de automóvel, a cada final de perímetro de um imóvel, o pavimento da rua mudasse, se ele pudesse encontrar aleatoriamente postes no meio da rua, buracos, etc., será que os motoristas gostariam? Quem usa uma cadeira de rodas ou é idoso, enxerga mal, já não tem os reflexos adequados, ele sofre andando pelas cidades brasileiras, porque não há respeito, há muita fantasia em relação à pessoa com deficiência. O senhor deu um exemplo do seu pai, e o senhor é juiz. O senhor poderia ter autuado de imediato a empresa de energia e todos aqueles que fizeram aquilo que impede que o seu pai transite pela cidade. Por que o juiz não faz isso? Muito bem. Uma das garantias constitucionais da magistratura e garantia do povo, né? Porque o juiz, quando está julgando, eu estou julgando em nome do povo. Eu não estou lá como o Willis julgando. Quando eu dou um mandado, dou alguma coisa em nome do povo. E a grande característica do Poder Judiciário é que ele é inerte. Para ele não ser parcial, ele não pode sair autuando as pessoas. O Judiciário tem que ser acionado. E o Ministério Público? O Ministério Público é função institucional dele.
Se o Ministério Público, por exemplo, vê errado essa questão do poste que eu falei, um promotor de... Eu não estou tirando a culpa minha, não. A obrigação é julgar. Mas a obrigação legal, pela norma, pela Constituição brasileira, aliás, nos países mais civilizados do mundo é assim. O juiz é um poder estático. Ele tem que ser acionado ou pela parte, se alguém se sentir prejudicado, tem que acionar o judiciário, ou pelo Ministério Público nessas causas, nesses interesses difusos que nós chamamos, interesse da coletividade, esses interesses maiores, né? Então o juiz, por exemplo, passou na rua, viu um poste errado, ele não tem legitimidade jurídica para ele acionar a companhia. Ele pode como cidadão até. E por que o Ministério Público atua no varejo? Agora, o Ministério Público tem essa função institucional. Mas eles não atuam de forma ampla, eles só no varejo. Quer dizer, o senhor tem que ir lá reclamar do poste na rua tal, número tal. Pô, será que o promotor não anda pela cidade? Mas muita coisa, nós estamos com os fóruns, os prédios dos fóruns de justiça, tem muitos processos deles lá, tem muita ação civil. O problema é que é muita coisa errada, você entendeu? Mas eles têm atuado, eu não posso trazer uma imagem para defender minha casa de magistratura, trazer uma imagem equivocada ou mentirosa deles. Eu, por exemplo, na esfera que atua aqui em Minas Gerais, eu tenho visto os promotores lutarem por isso. Eu tenho que dar esse testemunho, que eu entendo ser verdadeiro. Entendeu? Agora, é muita coisa errada. Entendeu? São muitas. Vamos dar uma entradinha agora. Veja esse processo do mensalão. O Ministério Público Federal promoveu. Foi um processo duríssimo, centenas de testemunhas, né? E é um processo que está se concluindo. Está se concluindo esse processo. A sociedade acompanhando, a imprensa, tudo. Agora, e também desconheço algum caso que alguém tenha acionado e não tenha sido atendido. Porque tanto o juiz, nós temos o Conselho Nacional de Justiça e temos o Conselho Nacional do Ministério Público. E esses dois órgãos vieram para... Mas eu acho que eles estão fazendo muito pouco. Então, porque eu, por exemplo, eu tenho recebido reclamações de certas coisas, até impertinentes, de tanta liberdade que o Conselho Nacional de Justiça tem dado ao povo. Hoje, pode-se reclamar o Conselho Nacional de Justiça, basta acessar www.cnj.jus.br @.jus.br, Conselho Nacional de Justiça hoje. Por internet, a pessoa pode entrar e fazer uma reclamação contra qualquer juiz, contra qualquer promotor, qualquer coisa que tenha sendo emitida. Que com certeza a pessoa vai receber uma notificação, essa autoridade vai receber uma notificação do Conselho Nacional de Justiça para isso. Outra coisa, as sedes do Ministério Público e do Judiciário são abertas. Qualquer cidadão que chega lá e fala, eu quero fazer uma denúncia e tal, pode fazer. Nós temos os serviços também do 0800, denúncias anônimas. Dependendo do caso, a pessoa não quer aparecer, mas quer fazer uma... O cidadão precisa exercitar mais. Exercitar e exigir. Agora eu vou fazer minha cobrança também. Se eu me permitir, eu vou fazer a cobrança. O Brasil, o pessoal não gosta de acompanhar muita justiça. Agora, na história do mensalão, como foi uma coisa cômoda, e dentro de casa, a televisão levando, todo mundo acompanhou. E está exigindo uma solução. Então eu acho que também a miúde das comarcas, nas células que eu dizia, precisa haver mais uma participação popular. O povo tem que ir ao fórum, sentir, assistir os julgamentos que são públicos. Qualquer cidadão, não sei as causas, segredo de justiça, a exemplo de direito de família, tudo que aí é só restrito às partes e aos advogados. Mas as outras causas, vai julgar uma corrupção, vai julgar uma ação civil pública, quando um prefeito, um vereador, alguém que administrou mal, qualquer cidadão pode ir lá, não precisa nem pedir licença. A gente não vai a algum lugar, que não é a casa da gente, a gente precisa pedir licença. Dentro de uma repartição pública judiciária, não precisa pedir licença. A pessoa pode ir lá sentar e assistir o julgamento. E depois ele dá o conceito dele. Então eu acho que falta mais participação da sociedade brasileira, diversamente do que ocorre nos países mais desenvolvidos, mais civilizados, sobretudo os Estados Unidos. Os Estados Unidos se investe muito em justiça, em polícia, em Ministério Público, mas também se cobra muito deles. Porque lá tudo estão filmando, estão assistindo, o povo está participando. Agora no Brasil existe essa não intromissão do povo no Poder Judiciário. Até a tentativa de censura, né? Eu acho que tem que ser maior.